Dimas Lara Barbosa sobre a campanha da fraternidade deste ano. Ele já está aqui no estúdio para conversar ao vivo com a gente agora. Bom dia, Dom Dimas. Muito obrigado por vir à Rádio CBN Campo Grande. Bom dia, eu que agradeço pela oportunidade. Nós que agradecemos a sua presença. Então, o tema deste ano da fraternidade da campanha, né? Fraternidade e ecologia integral. Fala um pouquinho mais para a gente. Então, a campanha da fraternidade é um jeitão muito brasileiro de viver a quaresma, juntando fé e vida. Só existe campanha da fraternidade no Brasil. A Alemanha tentou fazer alguma coisa, mas não deu certo. Um outro país aqui da América Latina também. Mas nós já estamos aí há mais de 60 anos com essa experiência. A expressão ecologia integral, ela foi inventada, digamos assim, pelo Papa Francisco, quando ele escreveu a encíclica Laudato Si, que é justamente pensando na questão do meio ambiente. O Papa Francisco fala, já me falou isso mais de uma vez, que ele teve uma conversão nesse sentido na Conferência de Aparecida. Em 2007, aconteceu aqui em Aparecida a quinta Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, com a presença do Papa Bento XVI, que fez a abertura, e praticamente todos os presidentes da Cúria Romana estavam aqui. E durante 18 dias nós pensamos a evangelização no continente. E naquela ocasião surgiu a temática da Amazônia e da Antártida, da Amazônia por causa dos países amazônicos, né? E a Antártida por causa da Argentina e de outros mais. O Brasil também se interessa pela Antártida. E a partir daquela ocasião, o então cardeal Bergoglio, que era o chefe da equipe de redação, sentiu que houve uma mudança no seu modo de pensar. E na Laudato Si, ele escreve sobre esse conceito. Ecologia integral não quer falar só sobre o meio ambiente, embora ele também tenha cunhado a expressão casa comum, né? O planeta é a nossa casa comum. Mas a ecologia integral, ela é mais um conceito, digamos, holístico, né? Porque quer ver o ser humano no meio ambiente, mas também no seu social, na sua vida cultural, espiritual, física, é a globalidade do contexto em que o ser humano vive. Então, pode-se dizer que seria um ser humano mais consciente, seja religiosamente falando, ecologicamente falando. Eu não diria, seria muito bom, e um dos objetivos da campanha da fraternidade é trazer um pouco mais de consciência às pessoas, isso sim. Agora, o que acontece é que existem muitos reducionismos quando se trata da visão de pessoa. Isso eu venho dizendo desde o século passado. Se vê o ser humano ou só como biológico ou só como espiritual. Então, tem aqueles espiritualistas que acham que o mundo não serve para nada. Existem aqueles que ficam presos nos horizontes desse mundo. E já uma linha de psicologia, a logoterapia, trazia uma visão mais ampla, mostrando que o ser humano ele é bio, sócio, psico, espiritual. E aí a gente poderia incluir cultural e tudo mais. Então se apregoava, e a igreja vai muito nessa linha, uma visão abrangente da pessoa humana. Agora o Papa apresenta uma visão abrangente também da natureza aonde o ser humano é inserido. Então, queremos trazer mais consciência? Queremos, mas queremos apresentar uma visão mais ampla da pessoa humana e da nossa casa comum. Dom Dimas, a campanha da fraternidade traz também um lema, né? Deus viu que tudo era muito bom. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa forma que a campanha sempre traz todos os anos. Por que sempre um tema? Por que sempre um lema? Qual o objetivo desse? O tema é, como o próprio nome indica, o assunto que a gente quer abordar. Então, fraternidade pessoa humana, fraternidade juventude, fraternidade família, etc. E o lema é uma fundamentação bíblica ou uma passagem bíblica relacionada com aquele assunto, de tal maneira que as duas coisas devem estar interligadas. Fraternidade e ecologia integral. E no relato da criação, a cada dia,
Deus criou o céu e a terra, e Deus criou a luz, e Deus criou as estrelas. No final de cada dia se diz, e Deus viu que isso era bom. E depois de ter criado o ser humano e de ter encerrado a sua criação, Deus olhou a obra da criação e disse, Deus viu que tudo era muito bom. Então, a obra da criação em si, ela é boa e Deus não tem um projeto de destruição para a sua criação, é um projeto de consumação, né, de perfeição. E o ser humano é colocado nesse ambiente como tutor, como guarda da criação, não como um dominador que só quer saber de explorar e tal. Uma vez, um assunto um pouquinho diferente, mas que acho que entra aqui para a gente perceber a questão da igreja, perguntaram para Dom Luciano, nós estamos na década de 70 do século passado, portanto, nos começos da AIDS, em que havia suspeita, inclusive, de que a AIDS, assim como o coronavírus, né, teria sido criado em laboratório e que depois se espalhou. Num primeiro momento, havia aquela pecha de que seria uma doença só sexual e etc. E aí perguntaram para Dom Luciano se ele achava que a AIDS era castigo de Deus. E ele respondeu que Deus, na sua infinita misericórdia, perdoa sempre. Os homens, às vezes. A natureza, nunca. Então, isso é uma ideia muito legal, né? A partir do momento em que o ser humano brinca com a natureza, inclusive em laboratório, vocês sabem muito bem que existe um crime de guerra que todos os países consideram crime de guerra, mas muitos continuam usando a si mesmo, que é o uso de armas biológicas, né? É você se servir de laboratórios para criar mecanismos biológicos que vão depois devastar a população inimiga. Só que você não tem como colocar limites para os vírus e as bactérias, dizer você só ataca daqui para lá, né? Ele se volta contra você mesmo, né? Então, tudo isso vai fazendo parte dessa visão de que não existem povos que possam ser desprezados, isolados, exterminados. A humanidade é um todo, né? Aliás, a própria ecologia sistemática, séria, não falo daqueles aloprados, né? Mas mostra muito bem que você, por exemplo, para eliminar determinadas pragas, você precisa tomar muito cuidado, porque aquilo pode afetar todo o ecossistema e o resultado ser pior do que aquilo que você estava querendo corrigir. E às vezes pode acontecer o contrário, né? De você achar que proliferando a vida, você estará salvaguardando o ecossistema. Na Austrália, me parece, teve uma experiência de um britânico que levou lá um tipo de lebre que se adaptou tão bem que praticamente inviabilizou as plantações, de modo que as plantações todas têm que ter uma cerca por causa da praga que se tornou a lebre, né? Bom, mas de qualquer maneira, a ecologia integral não quer ficar só no meio ambiente. Ela quer tratar o ser humano na sua integralidade, também a vida social, também a dimensão social e os problemas sociais que existem, miséria, fome, tudo isso faz parte de uma ecologia integral desregrada, né? Dom Dimas, aproveitando ainda a sua presença aqui conversando com a gente, para a gente falar, entender um pouquinho mais da campanha da fraternidade de uma maneira geral, queria que o senhor falasse para nós, então, quando que a campanha da fraternidade teve início? Foi na quaresma de 1962? Como que Isso. foi esse início? Começou por uma experiência paroquial lá no Nordeste, que depois foi se espalhando. O então padre Eugênio Salles, que viria a ser depois arcebispo, Natal, Salvador, Rio de Janeiro, né? Ele, essa experiência foi apresentada na CNBB e aí foi adotada como uma forma, como eu já disse, de viver a quaresma em âmbito nacional. Os primeiros temas
da campanha da fraternidade eram bastante voltados para o interior da igreja. Temas do tipo, comece em sua casa, você também é igreja, eh, reconciliação, fraternidade e reconciliação. Aos poucos foram aparecendo temas de cunho e de relevância social. Fraternidade e trabalho, fraternidade e moradia, fraternidade e povos indígenas, fraternidade e negritude. E sobre o meio ambiente, que eu me lembre, a primeira foi em 79, preserve o que é de todos. Era o lema, preserve o que é de todos. Era também algo nessa linha. Água, droga, juventude, família. Família já tivemos 2 vezes. Educação já tivemos 2 vezes. Então, dada a relevância social desses temas, ela adquiriu uma capilaridade muito grande, né? De modo que hoje a campanha da fraternidade está presente desde universidades até as populações ribeirinhas lá da Amazônia, né? Existem já várias teses de mestrado e doutorado feitas sobre temas da campanha da fraternidade. Existem políticas públicas federais que começaram com a campanha da fraternidade, né? E aí a gente está falando então, Dom Dimas, de 63 anos de história ininterruptos da campanha. Como que faz para perdurar tanto assim? A campanha da fraternidade já teve altos e baixos. Ela teve que se reinventar. Há uns anos atrás, de uns anos para cá, ela tem sido muito atacada, sobretudo porque existe uma radicalização muito ruim de pessoas que acham que associam defesa de direitos humanos, de justiça social, com o comunismo, né? Isso é coisa das esquerdas, e aí a pecha de que quem segue a campanha da fraternidade está seguindo uma ideologia comunista. Eu costumo brincar que estão tirando os títulos da igreja, né? Nós somos a Assembleia de Deus, nós somos a Igreja Universal. Universal quer dizer católico, né? Mas esses títulos acabam não sendo mais características nossas. E agora querem levar os pobres, né? E sendo que a igreja, desde os Atos dos Apóstolos, está lá muito claro, a comunidade que nascia distribuía cestas básicas para as viúvas, e surgiu até uma polêmica entre as viúvas gregas e as viúvas hebraicas. Mas existe todo um ensinamento social muito antes de Leão XIII. Foi com o Papa Leão XIII que começa a doutrina social da igreja em senso estricto. Então, de uns tempos para cá, existem alguns, graças a Deus, não são muitos, são poucos, mas são muito barulhentos. Barulhentas essas vozes que atacam a campanha da fraternidade. Uma dificuldade que eu me lembro, eu vivi essa época, é que eu era assessor na CNBB. De 2000 a 2003, eu fui assessor lá. E a campanha da fraternidade, naquela época, produzia toda uma missa. Era a missa inteira, a missa da campanha. E havia uma crítica dos liturgistas de que essa missa nem sempre conseguia preservar a espiritualidade de cada uma das celebrações quaresmais. E aí houve uma resistência muito grande, da qual o nosso padre Osmar Besutti, que mora aqui em Campo Grande hoje, nós fomos colegas assessores naquela época. Eu estava no Instituto de Pastoral e na Comissão de Doutrina, e ele estava na música. E de modo que, de lá para cá, a campanha da fraternidade agora produz apenas o hino e não mais a missa inteira. E a missa as músicas das missas da Quaresma são aquelas que foram feitas especificamente para a Quaresma e que se canta em qualquer lugar do mundo. Se poderia cantar em qualquer lugar do mundo, mesmo que sejam nossas, né? Mas tem algumas que são tradução, sem dúvida. Ela continua usando o método ver, julgar, agir, ver a realidade. Normalmente o ver a realidade se faz
através de um especialista. Eu participei diretamente da redação da campanha sobre o idoso. Eu escrevi o Julgar. O Ver, a gente convidou geriatras que pudessem, e pessoas especializadas em saúde pública, né, que pudessem olhar cientificamente a situação do idoso naquela época. O Julgar é pegar na Sagrada Escritura e na grande tradição da igreja o que a igreja já fala sobre aquele assunto como uma iluminação, e o agir são pistas, né? Porque não tem jeito você dar uma ação concreta válida para todo o Brasil. Mesmo a questão ecológica, trabalhar a ecologia no Pantanal é uma coisa, na Amazônia é outra, na Mata Atlântica é outra, né? Aí cada comunidade vai ter que ser criativa nessa sua prática. Então, acho que justamente por causa dessa capilaridade é que ela tem se mantido viva até hoje. Tá certo. E qual a programação agora, Dom Dimas, para essa quarta-feira de cinzas, então, agora para essa campanha deste ano? Então, na quarta-feira de cinzas, às 9 horas da manhã, nós teremos lá na Cúria Diocesana a nossa coletiva de imprensa, né? E será a abertura nacional, digamos. Nós já tivemos, na última quinta-feira, a quarta-feira, melhor dizendo, nós tivemos aqui em Campo Grande, no Aquário do Pantanal, a abertura regional, ou seja, em nível de estado. Veio o secretário-geral da CNBB, Dom Ricardo Ruppers, e um professor lá da Universidade de Santa Catarina, da Universidade Estadual de Santa Catarina. E o padre André, aqui de Campo Grande. Inclusive, foi apresentada uma experiência muito concreta do Hospital São Julião. O Hospital São Julião, aqui, nosso, tem uma experiência já de reconhecimento nacional. Lixo zero. Hospital lixo zero. É uma inovação Eu acompanhei mesmo quando aconteceu, foi bem muito legal. interessante. E dia 8, sábado próximo, lá no Parque das Nações Indígenas, às 16 horas, nós faremos a abertura aqui em Campo Grande, da Arquidiocese. Ali, nessa ocasião, estarão presentes autoridades, são convidadas. Nós vamos plantar, cada paróquia, uma árvore, como um gesto concreto ali. Me parece que vai ser IP, a árvore que o próprio parque pediu, né, que fosse plantada. E teremos a Santa Missa e teremos shows e tudo mais, né? Então fica aqui um convite para o nosso bom povo, para que esteja lá a partir das 16 horas. Das 15 horas já tem concentração, com shows, com músicas, dá para você ir, né? E isso, então, no Parque das Nações Indígenas. Serão muito bem-vindos. Dom Dimas, o senhor falou aí sobre o lixo zero, né, lá no São Julião. Eu queria, na visão do senhor, aproveitando a sua presença, como que nós podemos fazer a comunidade se engajar mais nesse sentido e cada vez mais aí o público ajudar nesse sentido? Como é que o senhor acha que as pessoas podem ajudar? Bom, existe uma série de pequenos detalhes que cada um pode fazer, né? Por exemplo, você não precisa escovar os dentes com a torneira aberta. Você pode muito bem fechar a torneira, escovar os dentes e depois só enxaguar a boca, né? Você não precisa de estar usando copos descartáveis para tudo que você faz. É perfeitamente possível. Nas nossas assembleias da CNBB a gente já faz isso. Cada bispo recebe a sua garrafinha e durante as 2 semanas da assembleia é aquela garrafinha. Ele enche ela e ele não recicla aquela garrafinha. Mas eu sinto que aqui existe uma coisa que vai requerer uma parceria um pouco mais consistente com as autoridades. Eu já assuntei isso um pouquinho, coloquei na carta compromisso que os candidatos à prefeitura e à Câmara dos Vereadores assinaram, e agora é hora de colocar isso em prática. Nós não temos aqui em Campo Grande, a não ser em alguns lugares, a coleta seletiva do lixo. Nas casas, por exemplo, não existe a coleta seletiva, é tudo colocado num único pacote, inclusive com riscos para os próprios garis, né? Porque tem gente que coloca caco de vidro, que coloca material
contaminado. Então, mesmo descarte de medicação, remédio usado, não deveria ser jogado no lixo, né? Deveria ser levado para uma farmácia para um descarte mais seletivo, digamos assim. Então, é possível fazer um trabalho conjunto? Certamente. Mas, de novo, para ficarmos na ecologia integral, o problema não é só o meio ambiente. A gente tem que pensar no ser humano que ocupa esse meio ambiente. Existem lugares, favelas, por exemplo. Quando eu cheguei aqui em Campo Grande, não havia favelas. Hoje são 44 favelas, 45, uma coisa assim. Uhum. E vão surgindo novas cada vez. Essas favelas são marcadas muitas vezes por insalubridade, por falta de não só de saneamento básico, mas de água. E às vezes existem detalhes muito simples de se resolver. Por exemplo, a pessoa que mora na favela vai no posto de saúde, na hora de fazer o cadastro, pergunta qual é o seu CEP, Código de Endereçamento Postal. Ele não tem CEP, logo ele não é o residente de Campo Grande. Então ele não é atendido porque ele não tem CEP. Né? E seria uma coisa tão simples de se fazer, uma parceria com os Correios e já ir estabelecendo isso. Mesmo questão de documentação. Aqui só para falar como que a ecologia integral não é só a preservação do bioma pantanal, do bioma cerrado, do bioma Mata Atlântica, que são os 3 biomas presentes no nosso estado, mas é, sobretudo, levar as pessoas que moram no nosso estado a ter uma qualidade de vida e nisso todos nós podemos atuar. Quando a gente fala de qualidade de vida, né, Dom Dimas, o senhor citou mesmo as comunidades que existem aqui em Campo Grande e acho que elas também seriam muito beneficiadas com esse apoio do poder público. Voltando ainda um pouquinho na questão de reaproveitamento do lixo, quando a gente fala de reaproveitamento do lixo orgânico, por exemplo, isso poderia ser convertido inclusive para a comunidade, né? Por exemplo, grande horta, né, uma grande horta pública, formas de se reverter essa coleta que já seria feita da forma certa, revertendo isso para as comunidades que mais precisam também, né. Sem dúvida. Aliás, nós chegamos a fazer um trabalho, mas foi infelizmente não conseguimos dar continuidade, que era com os catadores de lixo, né? Eu me lembro que quando eu cheguei aqui estava muito na baila a questão do lixão. Eu cheguei a subir naquele lixão, isso há uns 10 anos atrás, realmente um cheiro insuportável. E havia a comunidade Cidade de Deus, mas não é a única. Aquele pessoal que mora ali mais no fundo do lajeado, eles penam com o cheiro daquela coisa, né? E havia os catadores, e a gente começou um trabalho, porque em Belo Horizonte existe uma organização chamada Amare, a- Asmare, Asmare, que trabalha com, com resíduos sólidos, né? E num trabalho de reciclagem de primeiríssima qualidade, em que aquelas pessoas, que são muitas vezes moradores de rua, que usam veículos de tração humana, nem é tração animal, tração humana, eles vão lá, mas eles trabalham, eles aprendem e aos poucos eles vão sendo resgatados também daquele tipo de vida, né? Mas eles já chegaram a se apresentar, inclusive, na França, com os produtos acabados dessa reciclagem. E aí entram pessoas também especializadas que podem estar ajudando. Né? É sempre algo que exige jogo de cintura, né? Porque você convencer um morador de rua que está com uma desestruturação psíquica avançada a usar EPIs, equipamentos de proteção individual, é um desafio. Porque se você força ele a botar bota, a usar luva, ele vai embora. Então você tem que deixar, ir conscientizando, vai, tira, dá, tira. E assim as pessoas vão se transformando. Né? Aliás, aqui em Campo Grande, nós temos o Lar São Francisco e Santa Clara, né? Agora mais recentemente, de acolhida da população de rua, que tem um trabalho maravilhoso de pessoas que são resgatadas, são acolhidas
E ali passam por todo um processo de acompanhamento, desde o banho, alimentação, roupa. E havia, durante mais de 20 anos, só a ala masculina, e agora, 2 anos atrás, foi criada a ala feminina. E é um tipo de ecologia integral de primeira linha, né? A pessoa está lá no lixo e, de repente, ela se torna membro de um coral cantando polifonia. É muito gratificante a gente ver isso. Dom Dimas, ainda durante a nossa entrevista aqui, o senhor falou sobre a atuação da igreja em relação à visão dos idosos. Também queria aproveitar a sua presença aqui para falar como a igreja hoje vê o envelhecimento da população. Esse tema é extremamente abrangente. Depois de tantos anos, né? Acho que eu posso contar aqui uma historinha de bastidores que me impactou muito. Quando nós estávamos lançando a campanha da fraternidade sobre a pessoa idosa, durante os seminários de preparação se chamavam pessoas do governo também, do respectivo ministério, né, ou dos respectivos ministérios, que pudessem sugerir e tudo mais, já que seria uma campanha nacional. E naquela ocasião, uma pessoa que representava o governo naquela época chegou para o assessor da campanha da fraternidade e perguntou: o gesto concreto é a coleta que se faz no Domingo de Ramos, né? Qual é a renda desse gesto, dessa coleta em nível nacional? Naquela época, né, nós estávamos ali, ano de 2000, 2001, né? Ele disse em torno de 5 milhões de reais, que depois são transformados em projetos. E a pessoa disse: 20 milhões seriam suficientes para a gente mudar o tema da campanha? E aí, o assessor ficou assim chocado e disse: o objetivo da campanha não é só financeiro. E não se convidou mais aquele pessoal. Mas eu fiquei encafifado porque é que o governo queria propor 20 milhões de propina para que a campanha da fraternidade não se realizasse. E aí eu vim a perceber depois, né, que haveria o Ano Internacional do Idoso na ONU, o Brasil era chamado a expor, seria na Espanha até. Havia uma lei bastante arrojada da pessoa idosa no Brasil, mas ela não tinha sido ainda implementada, ela tinha sido sancionada, mas estava parada. Não tinha ainda o Conselho Nacional da Pessoa Idosa. E aí o problema do idoso não é só de previdência social, é de saúde, é de lazer, é de segurança, é de transporte, é de educação. E disse: 20 milhões está muito pouco. Esse pessoal está com medo, o que tem que gastar é muito mais. De fato, o cuidado com a pessoa idosa é empenhativo. E aqui entra uma conversão muito necessária de todos, a valorização do idoso nas nossas próprias casas, né? A pior coisa que existe, daí o elevado índice de suicídio ou de ideação suicida em pessoas idosas, é o sentimento da impotência, da inutilidade, porque eles não são mais consultados, eles podem até ter um serviço de home care, etc., mas eles já não se sentem mais valorizados enquanto pessoas, são considerados um peso, e eles não são um peso, não deveriam ser. Então, nós temos muito que fazer aqui. Agora, um alerta que a igreja vem chamando a atenção desde os tempos de Paulo VI, e que é preciso tomar muito cuidado. A Europa está envelhecendo, já está velha, né? Mas o Brasil está começando a envelhecer também. As famílias não querem ter filhos. 2 filhos por casal, você mantém a cultura. 3, você aumenta a população. Menos de 2, a população vai diminuindo e, consequentemente, vai envelhecendo. Porque as pessoas vão atingindo a melhor idade e não tem quem reponha. Isso significa que cada vez mais vai ficar caro a manutenção da Previdência se não tem mão de obra jovem para poder repor aqueles que se vão. Então, essa conversão também é necessária.
as famílias também são chamados, os casais, né? Chamados a essa abertura à vida. Porque senão não sabemos o que será, né? Mas eu sempre tenho dito, mesmo para os nossos padres e seminaristas, e digo também para o povo em geral, nós temos que aprender a envelhecer. E muita gente não se preocupa com isso. E quando a idade chega, talvez seja um pouquinho tarde, né? Aprender a envelhecer. Dizem que o velho é rabugento, chato. Não. Ele já era assim quando jovem. Só piora. Então, se a pessoa aprende a envelhecer, muitos desses defeitos talvez sejam superados, né? Dom Dimas, a gente falando, né, sobre o envelhecimento, e eu ainda conversei com o senhor, eu sou um jovem que estudou a vida inteira em um colégio salesiano, e sempre a gente teve essa atuação da campanha da fraternidade junto da igreja ali, e aí isso sempre era uma forma de comover os jovens e trazer os jovens para a igreja e formar, né, novos cristãos e toda essa atuação junto. Então, eu queria que o senhor falasse hoje, como que o senhor vê a juventude hoje na igreja, como que está sendo essa atuação, esse engajamento, de uns tempos para cá diminuiu por conta das redes sociais, como que o senhor está vendo aí toda essa questão? Eu vejo a juventude com muita esperança. Que bom. Já a conferência de Puebla, década de 70 do século passado, falava da opção preferencial pelos pobres e pelos jovens. A questão dos pobres pegou mais, a juventude ficou muitas vezes em segundo plano. A Conferência de Aparecida, que eu já mencionei, com o então cardeal Bergoglio, renovou a opção preferencial pelos jovens. Eu sinto que aqui na nossa arquidiocese, e aqui chama a atenção do trabalho que o padre Lindecker, como assessor da juventude na arquidiocese e no estado, vem fazendo com a sua equipe, uma equipe muito dinâmica, de modo que nós já tivemos um dia estadual da juventude com mais de 15 mil jovens lá no Guarandizão, né? Olha que legal. Há uns 3 anos atrás. Foi muito, muito bacana. E todos os anos tem o dia diocesano da juventude, né? E os nossos grupos, eles trazem as mesmas marcas que tinham quando eu era de grupo de jovens. Ou seja, existe sim uma rotatividade. Era inevitável, porque o jovem começa a estudar, o jovem muda. Então, a gente até diferencia entre o coordenador do grupo de jovens e o assessor. O assessor é o que eles chamam de tio, né? O tiozão é uma pessoa já mais madura, casado, de preferência até o casal, que fica, que gosta da juventude, que fala a linguagem da juventude, mas não coordena, ele está por trás. Quem coordena são os próprios jovens. E eu vejo que em muitas paróquias, não todas, realmente não todas, a presença jovem é muito, muito marcante, né? Que bom isso, Dom Dimas. Dom Dimas, agora chegando já para o final da nossa entrevista, a nossa conversa aqui, aproveitando a sua presença, o senhor então já falou sobre a programação para quarta-feira de cinzas, queria agora que o senhor deixasse então uma mensagem para esse período quaresmal, para quem está nos acompanhando, e também o convite para que eles participassem na quarta-feira. Não. Quarta-feira de cinza é só assessoria de imprensa. É só a coletiva de imprensa. A coletiva. A nossa abertura será no sábado, ok. dia 8, às 4 horas da tarde, no Parque das Nações Indígenas. É para lá, claro, para a quarta-feira de cinzas, eu convido vocês da CBN e aqueles profissionais da imprensa que estiverem nos escutando. Nós temos o nosso mailing e já foi mensagem para quase 200 veículos ou pessoas, sim. né? Agora, dia 8, sim. Sábado. No sábado. No sábado. Aí nós teremos às 16 horas a abertura lá no Parque das Nações Indígenas. Mas falando então sobre a quaresma é um tempo forte de conversão. Uma coisa que eu gosto de dizer para o nosso povo, o roxo que a gente usa no advento e na quaresma não são roupa de luto. O advento é a preparação para o Natal.
não é um tempo de luto, é um tempo de preparação. A Quaresma nos prepara para a Páscoa, portanto, não é um tempo de luto, é um tempo de interiorização, marcado pela vivência da esmola, do jejum, da penitência, da conversão, então, da busca um pouquinho mais intensa da conversão. Que o nosso bom Deus possa nos dar a graça de mergulharmos a fundo nesse tempo quaresmal, tempo precioso, em preparação, então, para celebrarmos juntos o mistério da Páscoa de nosso Senhor. Muito obrigado, Dom Dimas. Nós, então, conversamos nesta manhã com o arcebispo da Arquidiocese de Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa, que esteve aqui conversando com a gente, então, sobre a campanha da Fraternidade neste ano, e falamos também sobre muitos outros assuntos. Também, se você quiser conferir, a entrevista vai ficar completa no nosso portal RCN67 para você poder assistir com mais calma. Dom Dimas, mais uma vez, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade. Eu é que agradeço, lembrando que estamos no Jubileu da Esperança, caminheiros de esperança é o que queremos ser. Vamos agora a um breve intervalo e já voltamos com mais notícia no Jornal CBN Campo Grande. CBN Campo Grande. A rádio que toca notícia. É rádio, é TV, é jornal na internet.